Olá, espero que todos estejam bem em oração para o fim dessa pandemia. Nesse módulo nono, nós vamos ver sobre a teologia das religiões, que mostra a abertura, que a Igreja Católica passou a ter depois do Vaticano II em relação às outras religiões. Esse movimento de saída, de si para contemplar o universo religioso do qual o cristianismo está inserido, no qual o cristianismo está inserido. Então nós temos aí que a teologia das religiões é a reflexão teológica a respeito da relação do cristianismo com as outras religiões. Para contextualizar a nossa temática da teologia das religiões, nós vamos ver um pouco sobre as demandas do século XX, no pensamento teológico contemporâneo. É algo que o cristianismo tem em comum em relação às outras religiões, ou seja, que envolve as religiões do mundo inteiro. Em torno de tais temas, torna-se urgente o diálogo. Então nós temos a paz no mundo, e que essa paz no mundo ela só será garantida quando houver paz entre as religiões, assim como diz o Hans King, que é um teólogo católico que defende que para se estabelecer a paz no mundo, em primeiro lugar, deve se estabelecer entre as religiões. A questão da erradicação da pobreza, nós vivemos, hoje não se fala mais só de países de terceiro mundo, mas já se fala de países até do quarto mundo, dada a grande quantidade de pessoas que vivem abaixo da miséria, vivem numa miséria radical, sem qualquer alimento para garantir a sobrevivência. A garantia e aplicabilidade dos direitos humanos, a observância dos direitos humanos em toda a parte do mundo, que é algo que de muita extrema urgência, porque nós estamos beirando a barbaridade, ou seja, o ser humano que tira a vida do ser humano, que não desrespeita, há um desrespeito total à dignidade do ser humano, não se respeita os valores e a dignidade humana. E também a sustentabilidade da vida, e aí todas as religiões saem em defesa da ecologia. Sabe-se que hoje só teremos o planeta, a vida no planeta Terra só pode ter continuidade se cuidarmos da nossa casa, a casa comum. Há essa consciência que hoje nós somos uma casa comum, nós vemos isso no documento do Papa Francisco, Laudato Si. Então, a vida no planeta só vai ter continuidade se também a vida biológica, a vida da ecologia, do meio ambiente, tiver continuidade. Então, por isso, as religiões saem em defesa da ecologia para garantir essa sustentabilidade da vida. A relação do cristianismo com as outras religiões. Tradicionalmente, antes do Vaticano II, foi uma relação conflituosa. E isso é uma questão muito antiga e que vem passando de geração a geração, de século a século, e continua essa relação conflituosa. Se hoje essa relação conflituosa ela não se dá a nível da instituição, no caso da Igreja Católica, no entanto, ela ainda continua na mente das pessoas que ainda não se abriram ainda para essa igreja em saída que o Papa Francisco vem defendendo, que foi ali idealizada no Concílio Vaticano II no seu todo, e que agora o Papa Francisco faz essa leitura, com esse neologismo, igreja em saída. Então nós temos aí o evento simbólico, como evento simbólico desse conflito interreligioso, o ataque às Torres Gêmeas, que ocorreu em 2001, que nós tivemos ali sobre a autorização dos líderes radicais islamitas, das alas conservadoras, ultraconservadoras do islamismo, que pôs um gigante de joelhos, ou seja, 6 pessoas foi suficiente para colocar os Estados Unidos em peso inteiro e de joelho. Então isso mostra claramente esse conflito, que não se trata só de uma cultura, mas se trata de religião.
Ali marca o conflito do cristianismo profundamente protestante nos Estados Unidos, né, contra a religião dos muçulmanos, dos radicais muçulmanos, que não pode se dizer que seja todo o islamismo que esteve ali, né, legitimando esse ataque, mas apenas aquelas alas radicais do islamismo. E a tendência atual que nós temos também em relação à questão dos meios de comunicação, de aumentar cada vez mais esses conflitos. Nós tivemos mais recentemente, né, ali na França, um ataque a um jornal francês que relativizou Maomé, né, e também praticamente assim houve uma violência simbólica ali em termos dos símbolos do islamismo, e como retaliação houve aqueles ataques terroristas ali contra os jornalistas e contra o jornal francês. Então, os meios de comunicação, com essa globalização dos meios de comunicação, a interação entre as culturas, há uma proximidade maior entre elas e tende a aumentar cada vez mais essas tendências. Então, a realidade das religiões hoje. Antigamente só se conhecia essas religiões pelos livros, ou pelos meios, os escassos meios de comunicação que existiam à época. Hoje, né, nós estamos muito próximos uns dos outros. Né, esse processo avançado de globalização aproxima muitas culturas. Ou seja, com um simples clique do mouse do meu computador, eu posso acessar religiões da outra parte do mundo, né, que eu não conhecia, e eu posso acessar ali e passar a conhecer. Então há uma facilidade muito grande das religiões se aproximar e das pessoas se aproximar, pessoas religiosas se aproximar de pessoas religiosas, né, ou mesmo não religiosas. E o pluralismo religioso que está aí. Que basta para você ter uma ideia, você pode ter um vizinho hoje que é muçulmano, né, um vizinho que é hindu, né, enfim, não vamos muito longe, que é espírita, que é do candomblé, que é de outra religião, né? Mas a religião está aí, espalhada por toda parte. Se antes elas não podiam vir à tona, né, porque havia uma hegemonia do catolicismo, né, do cristianismo, hoje, com a garantia da liberdade religiosa, principalmente, ou mesmo pelos próprios documentos dentro no âmbito das religiões que chamam a atenção para se obedecer a essa liberdade religiosa, muitas das religiões que ficavam ali no anonimato hoje estão aí à tona e aparecem. E isso é um desafio para a teologia contemporânea. Então, a demanda do pluralismo religioso à teologia. Se o pensamento teológico contemporâneo se propõe a uma reflexão centrada na existência mesma da vida, ou seja, ali valorizando muito a questão antropológica, é preciso uma teologia com dedicação exclusiva que dê conta das demandas religiosas advindas da realidade plural a qual vivemos, a fim de buscar soluções para os conflitos do mundo atual pela via do diálogo. Nada mais salutar para esse encontro entre as religiões do que um diálogo aberto, respeitante a cultura do outro, respeitante as ideias do outro, né? E essa teologia tem sido apontada por diversos teólogos com o nome de teologia das religiões. Então a teologia das religiões surge assim como com esse objetivo de superar os conflitos existentes entre as religiões do mundo para poder se estabelecer a paz no mundo. Qual a justificativa para uma teologia das religiões? Então nós temos aqui essa justificativa, né? Temos o simbolismo das Torres Gêmeas, que é aquele ataque terrorista que teve ali no 11 de setembro nos Estados Unidos, né? Acena para a necessidade de se estabelecer o diálogo entre as religiões, não só para a solução dos conflitos entre si, mas para que juntas se estabeleça a paz no mundo, possibilitando a luta conjunta para que se garanta a todos, né, os direitos humanos e, por fim, que se viabilize a continuidade da vida no planeta Terra, lembrando aqui, né, a consciência que todas as religiões têm hoje, que só viveremos se o planeta também viver, ou seja, só a vida humana se há vida na natureza. Então, quais são as raízes da teologia das religiões? Antes do Vaticano II, a teologia ficou à margem das religiões não cristãs. Ou seja, só se refletia sobre o cristianismo, produzia teologia e reflexões teológicas só a partir do cristianismo,
né, muito voltada ali para a questão principalmente do cristianismo de vertente católica. E a teologia da salvação dos infiéis, o máximo que podia era isso. Que essa salvação dos infiéis, né, a qual na época a teologia antes do Vaticano II pregava o retorno à barca de Pedro. Era visível esse exclusivismo religioso, não só para além do cristianismo, mas dentro do próprio cristianismo. Aqueles que não estivessem dentro da igreja de Roma, né, estavam fadados a perecer no dilúvio, né, a ir para o inferno. Então, para os homens de boa vontade, essa teologia da salvação dos infiéis, que via para os homens de boa vontade, fora do âmbito visível da igreja, mas não conferia valor salvífico às outras religiões, ou seja, a pessoa poderia se salvar independente da religião na qual segue, né, professa sua crença e sua fé. E Justino, já no século II, né, ali com um olhar no mundo grego que era politeísta, ele vai desenvolver a sua teologia do logos espermatikos, ou semina verbo, ou seja, semente do verbo, o logos divino que foi semeado entre pessoas providas de razão em todos os povos. E Eusébio de Cesareia vai desenvolver a sua teologia da preparatio evangélica. Enquanto um fala sobre a semente do verbo, o outro vai entender essa semente do verbo como preparação para o lançamento da fé cristã, para a fecundação da fé cristã, ou seja, a preparação para o evangelho, que são aquelas formas as atitudes, formas de ser, de agir, de pensar, de fabular, próximas àquelas que são do cristianismo. Então, essas sementes do verbo são vistas como preparação para o evangelho, que dá a entender que o Espírito Santo atuaria em tradições extrabíblicas, ou seja, fora ali do âmbito no qual, né, surgiu o judaísmo e que acabou surgindo depois do cristianismo. E, sobretudo, na filosofia grega. Eusébio de Cesareia vai dar uma olhada ali, né, um olhar contemplativo à filosofia grega, preparando as pessoas para o evangelho. Então, essa preparatio evangélica vai estar ali principalmente no mundo grego, né? No período em que Eusébio de Cesareia fez essa reflexão, ali no início da era cristã. O Concílio de Trento, em 1547, vai acenar para a possibilidade de salvação dos não cristãos pelo batismo do desejo, uma doutrina que permanece na perspectiva subjetiva e não diz respeito objetivamente às religiões enquanto tais, ou seja, subentende que se o indivíduo tivesse sido evangelizado, tivesse conhecido o cristianismo, iria querer ter um relacionamento mais profundo com esse Cristo, que lhes foi apresentado, e muito provavelmente iria pedir o batismo. Isso é reconhecido como batismo de desejo, né, que foi ali aventada essa hipótese ali no Concílio de Trento, foi levantada essa hipótese sustentada, que aquelas pessoas que praticam bem, que estão fora da Igreja Católica, fora do cristianismo, de uma forma ou de outra, né, indiretamente, de uma forma imperfeita, praticando atos que são, pode-se dizer assim, que estão alinhados com a fé cristã, né, que não se destoa da fé cristã e, portanto, são reconhecidos como as sementes do verbo. O despertar do cristianismo para o diálogo passou por um processo muito demorado até chegar a essa conscientização de abertura para dialogar com as outras religiões. No século XIX, nós tivemos aí uma conquista, né, que foi a inclusão das religiões na reflexão teológica, a partir de experiências de diálogo entre as religiões. Até aí nós não tínhamos uma teologia das religiões, tínhamos mais uma história das religiões, e para a construção da paz e justiça mundial. E aí inaugura-se o diálogo interreligioso. Então, o pastor evangélico vai fundar em 1893 em Chicago o Parlamento Mundial das Religiões. Lembrando a vocês que assim como surgiu o diálogo ecumênico no meio protestante, também essa preocupação com as religiões também tem suas raízes ali, né? E na sessão inaugural estiveram presentes líderes, professores, teólogos e outros representantes das religiões mundiais. Qual era a proposta desse Parlamento Mundial das Religiões? Refletir sobre o lugar da fé e da espiritualidade no mundo moderno. No século XX, o diálogo vai intensificar-se com a contribuição de grandes teólogos como Henri de Lubac, o Yves Congar, Karl Rahner, Hans King,
que exerceram forte influência na realização do Vaticano II, principalmente no que se refere ao ecumenismo e diálogo interreligioso. O Vaticano II vai lançar as bases fundamentais para a formalização de uma teologia das religiões através de documentos como a Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Ad Gentes, Nostra Aetate e Dignitatis Humanae. Nós temos aí como pioneiro da teologia das religiões esse teólogo alemão Heinz Robert Skellet, e a obra dele, As Religiões como Tema da Teologia, que foi publicada em 1963 na Alemanha e em 1969 no Brasil. Quando eu fui no meu estágio pós-doutoral, né, eu tive acesso a essa obra aí, que eu comprei no sebo do livro, e uma obra bem antiga, 1969, vocês imaginam. Tive que colocar no forno micro-ondas por 2 minutos para poder não atacar minha rinite alérgica. Um aluno aí da FATEL me ensinou isso aí. Então, eu tive acesso a essa obra, uma belíssima obra, e foi a primeira, ela é pioneira, né, da teologia das religiões. Então, o destaque: para se alcançar um conhecimento sólido das religiões da humanidade, né, deve haver uma investigação teológica das religiões, e até hoje muito se refletiu sobre a religião, mas pouco se reflexionou ou se escreveu sobre as religiões enquanto tais. Então, a religião que ele colocou aqui, entre aspas, né, é o cristianismo, né? Mas não havia até o momento reflexionado sobre as religiões enquanto sua função sociológica, enfim, principalmente a questão da função de sentido da vida. O estudo comparativo das religiões, através do método histórico-crítico, vai possibilitar a identificação de semelhanças e diferenças, de progresso ou estagnação, mas não a grandeza e miséria do homem, pois juízos de valor não devem ser apresentados. Ou seja, um estudo neutro das ciências da religião, não deve haver um juízo de valor. Comparando o cristianismo com a religião hindu, o cristianismo é muito superior ao hinduísmo. Isso é um juízo de valor, não pode acontecer. Tem que ser um estudo neutro, de forma a apresentar as religiões tal quais elas se apresentam na sociedade enquanto fenômenos. Então tem que haver a suspensão do juízo de valor, ou seja, a época. A elaboração do dado histórico religioso deve-se comparar... Na elaboração do dado histórico religioso, deve-se comparar os fatos com as proposições da fé cristã e interpretá-los a partir da autocompreensão da teologia cristã. Ou seja, através da autocompreensão que se tem teologicamente de si mesmo, é que se vai entender o funcionamento das outras religiões. Ou seja, tem que primeiro haver um olhar para dentro de si, né, para dentro do âmbito do cristianismo, para depois entender o restante das religiões. Então, o surgimento da teologia das religiões se deve principalmente à questão que se coloca em relação ao pluralismo religioso, que passou a impor-se intensamente à reflexão teológica, né, em busca do significado da pluralidade no único desígnio salvífico de Deus para toda a humanidade. Ou seja, só existe um Deus. É o princípio monoteísta. Enquanto as outras religiões têm um princípio politeísta e tudo, no cristianismo só existe um Deus. Então, se existe esse Deus, ele tem o seu desígnio salvífico para além do cristianismo, para toda a humanidade. Então, devido ao pluralismo religioso, se intensifica a reflexão teológica no sentido, né, de analisar a questão da salvação em relação aos outros credos religiosos. O pluralismo religioso vai abrir espaço para a consolidação da teologia das religiões como um novo ramo da teologia no pensamento teológico contemporâneo, que, sem deixar de ser confessional, assumiu um caráter multicultural, abrangente de modo a contemplar a totalidade da experiência religiosa da humanidade. Ou seja, a teologia continua sendo católica, mas é necessário que se estuda essa questão que se coloca o cristianismo frente às outras religiões. E a teologia das religiões deve seu surgimento, né, como campo específico da reflexão teológica
com a finalidade de atender às demandas do pluralismo religioso. Então, se não tivesse pluralismo religioso, não haveria necessidade das religiões. Mas como as religiões estão aí, né, em cada esquina, a cada quadra, ao lado, na sua casa, no vizinho, né, é preciso que se analise a relação do cristianismo com as outras religiões para não se dar na forma de conflito como tem sido tradicional. Então, o surgimento, né, então, como um campo específico da teologia, né, no âmbito do pensamento teológico contemporâneo, com essa finalidade de atender as demandas do pluralismo religioso. Qual o impulso dado para o surgimento da teologia das religiões? Decisivamente foi o Vaticano II, principalmente com a publicação da Nostra Aetate, que fala sobre as outras religiões, a começar pelo budismo, depois vem o hinduísmo, aí depois vem o judaísmo, vai analisar as grandes religiões, né? e na qual está inserido o cristianismo. Então são 5 grandes religiões mundiais, que é o cristianismo, o judaísmo, islamismo, budismo e hinduísmo. Então o Vaticano II, nessa Nostra Aetate, vai falar sobre essas outras 4 religiões, né, que é o judaísmo, o islamismo, o budismo e o hinduísmo. 2 monoteístas, ao lado do catolicismo, formando 3 religiões monoteístas, também conhecido como religiões do livro, ou religiões abraâmicas, porque tem Abraão como o pai da fé, frente a essas outras 2 grandes religiões no Oriente. E com a publicação da Nostra Aetate, tornou a Igreja mais aberta para aceitar a legitimidade de outras religiões, mediadoras do diálogo salvífico entre Deus e a humanidade. Então, a teologia das religiões, enquanto ciência, ela deve ter um objeto específico, um método e também os princípios básicos que é próprio de toda e qualquer ciência. O objeto é o pluralismo religioso como o pluralismo de princípio. O que significa isso aqui? Né? Que é a aceitação do pluralismo religioso como evidência histórica. Ou seja, está aí e vai continuar a ser, e quando se fala em termos de princípio, é de que não desagrada a Deus. Né? Se tende a permanecer porque é da vontade de Deus que assim seja. Então, o que não é da vontade de Deus são as tensões que existem entre as religiões. O método comparativo, né, que é o método utilizado na ciência, na teologia das religiões, porque você vai comparar uma religião com a outra, né, um universo religioso com outro universo religioso. O que se tem em comum? O que se destoa entre uma religião e outra? Então, esse método comparativo não como comparação aleatória, que vai pegar um aqui e outro ali, mas como um todo, né? Não como uma comparação aleatória como um todo, mas comparando cada elemento em separado, ou seja, o fenômeno, para ser conhecido, você tem que dissecar esse fenômeno. Tem que separar cada fenômeno, se analisa cada fenômeno para depois você ter a compreensão do todo. Né? E isso vai possibilitar uma melhor aproximação da simbólica das religiões não cristãs com a do cristianismo. Então, todo aquele aparato simbólico que tem ali ritos, mitos e símbolos das outras religiões, comparando com o cristianismo. Quais são os princípios básicos? Né? Que todas as religiões têm princípios inalienáveis, dos quais não abrem mão, inclusive a questão da verdade, sob pena de perda de sua própria identidade. Então, assim como nós exigimos que as outras religiões respeitem a nossa identidade, também devemos nós respeitar a identidade das outras religiões quando em diálogos com as mesmas. A compreensão sobre o pluralismo como um pluralismo de princípio. O foco da teologia, até metade do século XX, né, se concentrava ali na análise sobre o ateísmo no mundo e a secularização, a partir dos quais interpretava as grandes verdades da fé cristã. Então, o parâmetro, né, assim, a polarização que se fazia do cristianismo era em relação ao ateísmo e à secularização. A tendência atual, né, vai haver uma mudança de perspectiva, que vai ser analisado o cristianismo frente às verdades cristãs, frente não ao ateísmo e à secularização, mas a um fenômeno muito maior que envolve todas as religiões, que é o pluralismo religioso, que passa a ser o horizonte, o locus teológico, né, locus da reflexão teológica.
Então o pluralismo religioso deixa de ser uma fase histórica, temporária, a ser superada pela missão da igreja, principalmente de tornar todos os cristãos, e passa a ser expressão da vontade de Deus, que se vale da diversidade cultural e das religiões para manifestar as riquezas da verdade. A questão que se coloca à teologia das religiões hoje é se esse pluralismo que está aí, né, deve ser aceito ou tolerado apenas, ou se deve ser aceito de modo positivo, como expressão da generosidade de Deus que alcança todas as culturas e o Espírito Santo sopra onde quer. Essa generosidade que se manifesta de diversos modos à humanidade ou ainda é fruto da multiforme resposta que os homens deram às suas culturas, à autorrevelação divina no decorrer da história. Ou seja, Deus se autorrevelou a todas as culturas. Coube ao judaísmo interpretar da forma que interpretou, chegando ao processamento da ideia de um Deus monoteísta. Sendo que as outras religiões fizeram uma leitura diferenciada, assim como o próprio islamismo fez, desse Deus. Embora o islamismo tenha conservado a ideia de um Deus monoteísta, mas se desvinculou daquela ideia ali do judaísmo e principalmente do cristianismo como um Deus unitrino. E das outras religiões vê aí, um politeísmo, que são vários deuses, que na realidade são várias facetas desse único Deus que nós temos no judaísmo e no cristianismo. Então a tarefa da teologia das religiões, ante a existência de um pluralismo de fato, ou seja, incontestável, ou seja, como um pluralismo de princípio, que é algo que é fruto dessa misericórdia divina, dessa generosidade divina que se autorrevela a todas as culturas, torna-se tarefa da teologia das religiões perguntar se o mesmo possa ter ou não significado positivo no único plano salvífico de Deus para a humanidade. Ou seja, se a fé cristã em Jesus Cristo, Salvador universal, o único caminho, a verdade e a vida, é compatível com a afirmação de um papel positivo de outras tradições religiosas, no mistério da salvação de seus seguidores. Então, o que se deve resguardar? Que o reconhecimento do pluralismo religioso não leve ao relativismo, de acreditar que todas as religiões são caminhos de salvação e tudo, e que acaba naquela de não precisar nem mais de anunciar o evangelho. E o reconhecimento da verdade nas outras religiões não venha minar a relevância e a verdade universais mediadas por Jesus Cristo. O verdadeiro objetivo da teologia das religiões a teologia das religiões pressupõe a aceitação do pluralismo religioso como uma evidência histórica e que, numa perspectiva apologética, como afirma Claude Jeffrey, a comparação com as outras religiões não tenha como única finalidade estabelecer a falsidade delas, assim como se fazia na tradição antes do Vaticano II, mas de identificar nelas a presença salvífica de Deus na forma das sementes do verbo, que foram espalhadas em todas as culturas, que faz com que o homem concorra à prática do bem e evite a prática do mal. Então cabe à teologia das religiões fazer com que, pela via do diálogo interreligioso, todas as religiões tomem consciência da realidade do pluralismo religioso e sintam-se chamadas a assumir a responsabilidade pelo destino da humanidade, pela sustentabilidade da vida no planeta Terra e pelo cosmos. Então, somente as religiões que encarnarem a causa da teologia das religiões poderão ser úteis à humanidade nesta época de transição que estamos a viver. As que não conseguirem dar esse passo continuarão sendo para a humanidade como espartilhos incômodos e prejudiciais à saúde, herdados de épocas ancestrais e já superadas. Quando José Maria Vigil faz referência a esses espartilhos incômodos, significa esse espartilho lembra a cinta longa, que as mulheres usavam, que tinha o formato do corpo e que ia dos quadris até abaixo dos seios, para poder imprensar a barriga ali e a cintura, fazer com que a cintura ficasse mais fina. E aquilo ali apertava de tal forma a pessoa que incomodava. Então, hoje, essa ideia desses espartilhos incômodos significa aquele conservadorismo que tem dentro da igreja, de achar que só o cristianismo pode conduzir os seus fiéis à salvação e excluir todas as outras religiões. Isso, perante o pluralismo religioso hoje, esse tipo de ideia se torna algo incômodo. Por isso ele vai comparar essas ideias a esses espartilhos. Vai falar espartilhos incômodos, ou seja, que incomoda hoje.
porque devido principalmente à abertura dada pelo Concílio Vaticano II. Em relação à questão a forma com que o cristianismo se comportou ou se posicionou frente às outras religiões ao longo da história. Então, pode-se estabelecer, a partir da forma com que o cristianismo se comportou em relação às outras religiões, até o Vaticano II, né, até os dias de hoje, nós temos 3 formas e que se estabelece aí uma tipologia que se aplica à teologia da religião. Então, no decorrer da sua história, o cristianismo posicionou-se de diversas maneiras frente às religiões não cristãs, as quais dão aso a diversas classificações, permitindo que se estabeleça sistematicamente uma tipologia adotada pelos teólogos da teologia das religiões, como sendo exclusivista, ou seja, voltada para dentro da igreja, só para a igreja, eclesiocêntrica, é que há uma acentuação muito forte da igreja como via de salvação. Inclusivista, mais voltada para Cristo, ou seja, por isso cristocêntrica, menos eclesiocêntrica e mais cristocêntrica, que foi conferido, né, essa forma de se comportar do cristianismo em relação às outras religiões pelo Concílio Vaticano II. E pluralista, que é voltada para Deus e não para Cristo, que já é um avanço muito grande de teólogos católicos e teólogos protestantes, para dizer que nas outras religiões quem salva não é Jesus Cristo, quem salva é Deus. Então nós temos essa tipologia aí, exclusivista, inclusivista e pluralista, as quais nós vamos ver em seguida. Então, em relação a isso, o mérito dessas 3 categorias consiste em apontar de um modo claro que o caráter universal da mediação de Cristo na ordem da salvação se acha no centro do debate sobre a relação do cristianismo com as outras religiões. Então nós temos como ponto focal no debate da teologia das religiões ao longo da história do cristianismo 2 axiomas fundamentais da fé cristã, né? A universalidade da vontade salvífica de Deus, ou seja, Deus não quer salvar só uma parcela do judaísmo e nem aquela parcela que surgiu a partir de Jesus Cristo, que nós conhecemos hoje como cristianismo, né? Mas quer salvar a humanidade inteira. E a necessidade da mediação de Jesus Cristo. Porque Jesus diz que eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se Jesus Cristo, de fato, é esse caminho, a verdade e a vida, e o único mediador que nós sabemos pela nossa fé, a fé na qual nós professamos Jesus Cristo como o único mediador entre o homem e Deus, né? Então, remete que essa universalidade da vontade salvífica de Deus, ela vai estar vinculada a essa mediação de Jesus Cristo. Como vai se dar essa mediação? Né? Pela assistência do Espírito Santo, que sopra onde quer, e o Espírito Santo atua nas outras religiões de forma que as pessoas naquelas religiões estejam vinculadas, embora que de uma forma imperfeita, né? Mas indireta, mas estejam vinculadas a Jesus Cristo. Então esses 2 princípios encontram-se na explicação dos modelos tripartite, ou seja, exclusivismo, inclusivismo e pluralismo. O exclusivismo baseia-se no segundo axioma, ou seja, na necessidade da mediação de Jesus Cristo, ou seja, só Jesus Cristo quem salva, né? Mas ignora o primeiro, a universalidade da vontade salvífica de Deus. Então, o exclusivismo ele vai aceitar esse segundo axioma, né, dessa mediação de Jesus Cristo, ou seja, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, mas vai negar que as outras religiões, que as pessoas nas outras religiões possam ser salvas. O pluralismo vai se basear no primeiro, ou seja, na universalidade da vontade salvífica de Deus, porém vai ignorar o segundo. Então o pluralismo ele vai ignorar o segundo, por quê? Porque vai dizer que quem salva nas outras religiões é Deus e não Jesus Cristo. E o único que vai atender esses 2 axiomas, né, que vai explicar e sustentar plausivamente os 2 ao mesmo tempo, é o inclusivismo, que é a posição que nós temos dentro do Vaticano II. Vai direcionar um olhar contemplativo às outras religiões, entendendo estar presente nessas religiões a semente do verbo, e por isso não vai excluir as outras religiões como meios usados por Jesus Cristo para a salvação e as sementes do verbo que estão ali presentes nas outras religiões.